Bom dia a todos. Essa é a nossa segunda semana da PNP, da PNP, da nossa disciplina eletiva à distância esse ano, né? De forma remota, História do Vinho. Na primeira semana, a semana passada, nós fizemos uma análise mais histórica, sobre produção histórica, produção de conhecimentos, o que é um fato histórico, o que é um documento histórico, o que é patrimônio, o que é cultura, por que se preserva aspectos culturais, o que é cultura material, o que é cultura imaterial, né? Por que o vinho, por exemplo, é um patrimônio cultural da França. Então nós fizemos uma longa análise sobre a produção da história, a análise sobre o passado. No encontro de hoje, a minha proposta é trabalhar os povos antigos, né? Trabalhar prováveis surgimentos do vinho e como o vinho se difundiu pela Europa. Essa é a nossa proposta hoje. Tá? Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz semana passada. Vamos gravar aulas de 30 minutos para facilitar que vocês assistam. Vou colocar essas aulas no grupo do WhatsApp, né? E vou colocar essas aulas no e-aula do KVG. Tá? No e-aula do KVG eu vou colocar junto o texto base, tá? E vou colocar junto do texto base algumas imagens que eu acho importantes sobre a aula de hoje. Tá? Algumas imagens relacionadas à aula de hoje. Isso tudo já vai estar no e-aula ainda hoje. Bom, quando falamos da origem do vinho, é interessante nós notarmos que a palavra vinho vem de uma origem diferente, ou de uma provável origem diferente do vinho. A palavra vinho, ela vem da Índia, enquanto o vinho, a bebida vinho, vem ou da região da Geórgia, ou da região da Mesopotâmia. Trabalha-se com uma terceira possibilidade de que o vinho teria surgido na região da Anatólia, região da Turquia. Mas é naquela divisa entre Ásia e Europa, sul da Europa ali, na divisa com a Ásia. É por ali que surgiu o vinho, indo em direção à Mesopotâmia, indo em direção ao Iraque, pegando então a região ao norte do Oriente Médio. Por ali teria surgido o vinho. Entre o sul da Ásia, acima do Oriente Médio, ou o sudeste da Europa, tá? Por ali teria surgido o vinho. Quanto à palavra vinho, a palavra vinho vem da Índia e vem de uma bebida que era tomada, era bebida no início da civilização da Índia. A Índia é uma das 4 primeiras civilizações que se formaram. O que são civilizações? Civilizações são organizações que se formaram no final do período neolítico, a partir da descoberta da agricultura e da domesticação dos animais. Quando o homem descobriu a agricultura e domesticou os animais, os homens passaram a se organizar de formas diferentes. Foi nessa organização, inclusive, que surgiu o Estado. As primeiras civilizações surgem junto com o surgimento do Estado. E junto com a necessidade dos homens de organizar a sociedade, porque a população estava crescendo e as demandas em torno dessa maior população eram maiores. Era preciso controlar quem plantava, quem colhia, quem ia cuidar da segurança desses grupos. E para isso começa a ser formulado, começa a surgir a figura do Estado. Tá? Junto com o Estado surgem as primeiras civilizações. E são 4 as primeiras civilizações: Egito, Mesopotâmia, China e Índia. Mesopotâmia seria o atual Iraque. Né? Então, civilização egípcia em torno do rio Nilo, civilização mesopotâmica em torno dos rios Tigre e Eufrates, numa região conhecida como Crescente Fértil, que hoje pegaria a região do Iraque, a China em torno dos rios Amarelo e Azul, e a Índia em torno dos rios Indo e Ganges. Entre o rio Indo e Ganges surge a chamada Índia Védica, por volta de 5.000 a 4.500 anos antes de Cristo. Se organiza ali uma das mais antigas civilizações, que inclusive vai compor um dos primeiros códigos de leis da história, que é o chamado Código de Manu, né? E a Índia organiza-se numa espécie de teocracia, assim como a Mesopotâmia, a China e o Egito. O que são teocracias? É quando os povos misturam política com religião. No Egito, na Mesopotâmia, na China e na Índia, nas primeiras civilizações humanas, se misturava política com religião. Pensem no Egito. O faraó não era um
governante só. O faraó era um deus. O faraó era a reencarnação de Horus, e além disso ele era filho de Amon-Ra, né, do deus Sol. Então, na figura do faraó nós temos a junção de política com religião. Isso é uma teocracia. Pense na Mesopotâmia, onde o rei não era um deus, mas era considerado representante dos deuses na terra. Quando se mistura política com religião, nós temos um exemplo de teocracia. Ainda hoje nós temos países que são teocracias. Uma das mais notáveis teocracias da nossa atualidade é o Irã. Apesar do Irã ter um presidente que é eleito, esse presidente governa tendo que expor suas ideias para um conselho de líderes muçulmanos, que a gente chama de conselho de imãs. Portanto, no Irã nós temos um exemplo de teocracia. Temos um presidente político, mas esse presidente se submete às decisões de um conselho de líderes muçulmanos. Religião, política e religião juntos, teocracia. Bom, na Índia nós tínhamos um modelo de teocracia, um modelo de mistura de política com religião. Bom, a tal da Índia Védica. Nessa Índia, das primeiras civilizações, eles tinham uma bebida chamada de soma. O soma era uma bebida feita de ervas fermentadas, que era muito usada em rituais religiosos, cerimoniais religiosos, para se atingir o transe e com isso entrar em contato com os deuses. Através da bebida do soma, que era uma bebida alucinógena, né? Os discípulos da religião da Índia, eles conseguiam entrar em contato com os deuses, acreditava-se assim. Bom, o licor feito com essas ervas fermentadas, o licor desse soma era chamado de vena. Da palavra vena, que quer dizer amado em sânscrito, sânscrito é a língua, vamos dizer assim, a língua original da Índia. Se bem que a população da Índia, acreditamos que não é original, ela foi para lá, mas dos povos originários, vamos dizer assim, da região da Índia, né, a língua era o sânscrito. E vena vem de amado em sânscrito. Da palavra vena, que designa o licor de soma, que era essas ervas fermentadas, se originaram a maioria das palavras que designam o vinho, né? Olhem, por exemplo, em russo. Em russo é vino. Em grego, voinos, depois passou a ser oinos. Em latim, vinus. Em italiano e espanhol, vino. Em português, vinho. Em alemão, Wein. Em inglês, wine. Em francês, vin. Então, todas essas palavras que designam o vinho vêm de vena, que é como se designava o licor de soma, que era essa bebida usada em rituais religiosos na Índia das primeiras civilizações. Né? Interessante a palavra, né? O vena, né? Que quer dizer amado, e que eu acho muito interessante uma palavra que pode ser traduzida por amado ser o nome do vinho. Nada mais característico, né, do que nós chamarmos o vinho de amado. Porque, de fato, as civilizações, ao longo de boa parte da história da humanidade, têm amado o vinho. Tirando algumas regiões que proíbem bebidas alcoólicas, né, e que aí o vinho não consegue ser amado por todos, vamos dizer assim. Quanto ao vinho enquanto bebida, existem várias versões de quando é que teria surgido o vinho. Né? De qualquer forma, acreditamos que os primeiros vinhos tenham sido feitos de uvas selvagens, né? E acreditamos que os primeiros vinhos tenham sido conseguidos de forma não planejada, né? Por um acontecimento. O vinho teria surgido da fermentação de uvas silvestres, acreditamos assim. Tá? Mas existem algumas possibilidades. A que nós mais trabalhamos é isso. O vinho surgiu da fermentação do suco de uvas selvagens. Pode ter acontecido, por exemplo, dos povos terem armazenado uvas em algum receptáculo, né? E terem demorado a comer essas uvas. Com isso, as uvas de baixo teriam fermentado. Ao provarem, eles teriam se encantado com o sabor inebriante da uva fermentada.
que produz o vinho. E aí teria surgido o primeiro vinho. Pode ter acontecido também, é uma outra possibilidade, de, além das uvas serem acumuladas umas das outras, ter acontecido um suco de uva, os povos antigos terem prensado a uva para fazer suco e terem demorado a beber. Quando foram beber, esse suco de uva já estava fermentado e teria surgido o vinho assim. Outra possibilidade é a questão da Revolução Neolítica e o suco de uva guardado dentro de jarras. O que foi a Revolução Neolítica? Você sabe que na pré-história nós temos dois grandes períodos, o Paleolítico e o Neolítico. Né? Paleolítico, a idade da pedra lascada, Neolítico, a idade da pedra polida. No período Neolítico, lá na pré-história, que vai mais ou menos de 10.000 a 4.000 a.C., vai o Neolítico, mais ou menos 10.000 a 4.000 a.C., no período Neolítico, os homens conseguem uma revolução extraordinária, que a gente chama inclusive de Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. No período Neolítico, os homens conseguiram agricultura. Antes nós éramos caçadores e coletores. No período Paleolítico, os grupos humanos que eram formados por bandos, né, que eram nômades ou seminômades, os grupos humanos, no Neolítico, descobrem a agricultura. Acredita-se que através da observação da natureza, os homens descobriram a agricultura. Quando o homem descobriu a agricultura, ao mesmo tempo ele domesticou os animais. Ao descobrir a agricultura e domesticar os animais, os homens passaram a se sedentarizar, a se fixar num lugar só. Com a agricultura e a domesticação dos animais, repito, os homens se sedentarizaram, se fixaram num lugar só. Bom, ao se fixarem num lugar só, passou a haver um aumento da população, né? E com isso a formação das primeiras civilizações. Em geral, em torno de rios, para facilitar a irrigação das terras e a agricultura. Junto com a fixação dos homens, nós passamos a ter a diversificação das profissões, nós passamos a ter o surgimento da desigualdade social e da propriedade privada. Assim surgiram as primeiras civilizações. E surge junto com tudo isso a figura do Estado, o governo, né, que vai organizar os povos. Tá? Bom, um dos primeiros produtos, uma das primeiras plantações que os homens fizeram foram as uvas, foram os parreirais. Né? Foi uma das primeiras plantações. Por isso há relatos de plantações de uva desde das mais antigas escritas. A mais antiga escrita do mundo chama-se escrita cuneiforme, surgiu na Mesopotâmia, na região entre hoje Iraque, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Escrita cuneiforme, inclusive, porque ela era feita em tábuas de barro, e eles pegavam talhadeiras em forma de cone e batiam nessa tábua de barro ainda molhada, fazendo símbolos. Aí eles deixavam secar e tinham a escrita cuneiforme. Entre os relatos que os povos da Mesopotâmia fizeram das suas primeiras plantações estão os parreirais. Então, a uva é um dos primeiros alimentos produzidos pelos homens, ou plantados pelos homens. Resultado, os povos da Mesopotâmia também são os inventores da roda. Né? Para que eles usavam a roda? Não era para transporte, era a chamada roda de oleiro. Aquela que vai girando e vai girando um disco em cima, e com isso a gente vai moldando o barro. Os povos da Mesopotâmia eram muito ligados ao barro. Escreviam sobre tábuas de barro e faziam jarros de barro, né? Em cima dessa roda que girava. É a primeira utilidade da roda. A roda não surgiu para transporte, a roda surgiu por causa da cerâmica, por causa da confecção de barros. Bom, acredita-se que os homens possam ter espremido as uvas para fazer o suco e guardado os sucos nessas jarras de barro, nessas ânforas de barro. Com o tempo, pode ter acontecido de algumas jarras terem sido estocadas para serem degustadas depois, e pelo calor da Mesopotâmia, é uma região desértica, né? Tanto que só é possível a agricultura porque tem dois rios irrigando o deserto, cruzando o deserto, o Tigre e o Eufrates. Pode ter acontecido de algumas jarras dessas terem fermentado o suco e haver aí a produção do vinho. Até porque os povos da Mesopotâmia, eles não separavam a casca, as sementes e os ramos, os galhos, eles não separavam. Eles colocavam tudo junto e prensavam para fazer o suco que eles tomavam. O que pode ter facilitado ainda mais o processo de produção de vinho.
essa pode ser também uma das primeiras produções vinícolas, né? Aí depois que o homem descobriu a maravilha desse suco de uva fermentado, né, o homem passou a produzir mecanismos, né, passou a buscar mecanismos para a produção desse líquido. O vinho é uma bebida tão antiga que é citado na Bíblia como um dos primeiros cultivos de Noé, né? Quando a arca de Noé finalmente vence o aumento das águas, né? E Noé finalmente para com sua arca no Monte Ararat, né? Quando Noé finalmente para, depois do dilúvio, uma dos primeiros cultivos do primeiro agricultor, segundo a Bíblia, que foi Noé, um dos primeiros cultivos dele foi exatamente a uva, né? Os parreirais. Eu vou ler um pedaço sobre uma das primeiras citações do vinho. Está no livro Gênesis, capítulo 9, versículos. Vamos ver os versículos aqui. Eu tinha anotado, mas me esqueci. Deixa eu ver. Aqui, ó. Nós estamos eu estou no versículo 18. Eu vou ler do 18 até o 25. Tá? Aliás, eu vou ler do 18 até o 26. Peça um pouco de paciência. Eu estou usando essa maravilha aqui, é a Bíblia Sagrada. Meu pai me deu há muito tempo atrás. Essa é uma edição ecumênica da Bíblia Sagrada. E é uma obra-prima. Bom, vamos lá então. Vou ler, peço paciência, tá? Os 3 filhos de Noé que tinham saído da área com ele eram estes: Sem, Cam e Jafé. Cam, porém, é o pai de Canaã. Destes 3 filhos de Noé saiu todo o gênero humano, que há sobre toda a terra. E como Noé era lavrador, começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Veja, o primeiro cultivo que a Bíblia cita como sendo o cultivo de Noé é a vinha, né? E nós estamos aqui, ele cita a vinha no versículo 20. Depois, e tendo bebido do vinho, nós estamos aí no versículo 21. E tendo bebido do vinho, embebedou-se e apareceu nu na sua tenda. Cã, pai de Canaã, achando-o nesse estado, e vendo que seu pai tinha à mostra suas vergonhas, saiu fora e veio dizê-lo aos seus irmãos. Mas Sem e Jafé, tendo posto uma capa sobre seus ombros e andando para trás, cobriram com ela as vergonhas de seu pai. Eles não lhe viram as vergonhas, porque tinham seus rostos virados para outra parte. Noé, tendo acordado do sono, que lhe causara o vinho, é a primeira embriaguez da história, segundo a Bíblia, a embriaguez de Noé, como soubesse o que lhe tinha feito seu filho menor, disse: Maldito seja Canaã, ele seja escravo dos escravos, a respeito de seus irmãos. E acrescentou: O Senhor Deus de Sem seja bendito, e Canaã seja escravo de Sem. Bom, essa é a primeira citação de uma plantação agrícola na Bíblia, no Gênesis, né? E já começa citando como produto plantado a uva, a vinha, e começa ao mesmo tempo falando da embriaguez de Noé. Essa embriaguez de Noé e a atitude de Cam de ter tripudiado sob o momento de fraqueza do pai, ao vê-lo embriagado e com as vergonhas à mostra, vai ser usado como desculpa para uma série de problemas que nós temos até os dias de hoje. Você sabe que, segundo a Bíblia, Sem, após o fim do dilúvio, após esse episódio, ele foi em direção ao Oriente Médio, em direção ao deserto. E graças a Sem, teriam surgido os filhos do deserto, os povos do deserto. Árabes, judeus, libaneses, que no mundo antigo a gente chama de fenícios, libaneses ou fenícios, os ixos que invadiram o Egito, né? E depois, inclusive, levaram os hebreus para viver no Egito. Os ixos são conhecidos como os protetores de José do Egito. Então, árabes, judeus, ixos, fenícios ou libaneses, esses povos vieram dos filhos de Sem. É por isso que eles são chamados de povos semitas, né? Já o outro filho, que é Jafé, ele foi em direção à atual Turquia. Ele foi mais
mais em direção à Europa, numa região que no mundo antigo é chamada de Anatólia. E Jafé, os filhos de Jafé, teriam gerado vários povos. Os gregos, os indianos, os persas ou iranianos. Esses povos, descendentes dos filhos de Jafé, são chamados de indo-arianos ou indo-europeus. É a segunda grande origem de povos. O terceiro filho, que é Cã, o maldito, ele foi em direção à África. E Cã seria o pai dos africanos. Olha a sacanagem do negócio. Graças a isso, os descendentes de Cã seriam malditos, assim como Cã foi maldito. Por isso, cria-se a ideia de que os africanos são malditos, né? E é por isso, essa vai ser uma das justificativas usadas para escravizar os africanos nos séculos XV a XVIII. No Brasil, no caso, até XIX. Né? A escravização dos africanos vai ser baseada no fato de que eles eram malditos. Havia, inclusive, entendimento da Igreja Católica da época de que não era errado escravizar os negros. Afinal de contas, ao escravizar os negros, estava se dando para os negros a chance de pagarem pelo pecado original de Cã. Né? A escravidão era uma forma de redimir os negros do pecado de Cã. Uma baita de uma sacanagem. Mas vocês veem como um livro religioso pode ser usado para legitimar até um processo de escravização de um povo. Bom, visto essas três possibilidades de surgimento do vinho, nós passamos a trabalhar com... só antes de nós trabalharmos com essa possibilidade de onde começa a plantação da uva, onde começa a ser plantados os parreirais, eu destaco uma lenda de um rei da região da Geórgia, né, de um rei chamado Jamshid. Né, é uma das primeiras lendas que tentam explicar o surgimento do vinho. Também coloquei no material à disposição de vocês. Segundo a lenda dessa região, o rei Jamshid, ele gostava muito de uvas e ele tinha o costume de manter as uvas em jarras para ser comida fora da estação. Então ele armazenava uvas em jarras de barro para comer essas uvas fora da estação. Certa vez, uma dessas jarras, com o tempo, o suco da uva, o líquido da uva, se espalhou pela jarra e fermentou. Uma das nobres daquela região, né, uma nobre que vivia no harém, descontente com a vida, desesperada com a vida, resolveu se matar. Ela olhou para esse líquido fermentado dentro da jarra e pensou que aquele líquido tivesse com veneno, né, para estar espumando. Por isso ela, a donzela do harém, essa nobre que vivia no harém do rei Jamshid, tomou. E em vez do líquido matá-la, ela passou a desfrutar de um estado tal de felicidade que fez com que ela readquirisse o gosto pela vida. O rei Jamshid, espantado com isso, passou a decretar que os seus súditos deveriam buscar produzir aquele néctar que teria devolvido a felicidade para essa donzela e usar esse néctar como uma forma do líquido que distribuía alegria. Né? Vejam, a embriaguez provável da nobre desse harém do rei pode ter sido a estimuladora do início do processo de produção de vinho, né? Dando origem à viticultura através dessa busca do rei Jamshid para que se achasse esse líquido maravilhoso que salvou a donzela da morte e deu a ela um novo sentido para a vida. É o vinho. Né? Quanto às mais antigas, os mais antigos vestígios possíveis de vinho, eles estão na região da Geórgia, de novo na região da Geórgia, onde foram achados jarros de barro com data mais ou menos de 5.400 a 5.000 anos antes de Cristo, foram achados jarras com grande quantidade de ácido tartárico. Né? Nessas jarras foi achada uma grande quantidade de ácido tartárico. Bom, isso pode ser um indício de que ali começou a produção do vinho. Tá? É uma possibilidade, muito difícil nós afirmarmos isso, né? Muito difícil nós afirmarmos isso. Mas consideramos, por isso é que se fala da Geórgia como berço do vinho. Né? Porque foi lá que foram achadas as ânforas com a datação mais antiga, com grande quantidade de ácido tartárico.
Uma coisa que intrigou também os arqueólogos é que essas jarras, vamos dizer assim, o ácido na jarra ele está mais presente num dos lados da jarra do que no outro, o que demonstra que essas jarras podem ter sido armazenadas não na vertical, e sim em diagonal, demonstrando que talvez já existisse há 5.000 anos antes de Cristo uma preocupação em preservar este vinho, para que ele não avinagrasse. Afinal de contas, nós estamos falando de regiões muito quentes, regiões desérticas, onde o vinho avinagrava muito rapidamente. E é interessante nós percebermos que, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, pode ter começado, já pode ter havido uma preocupação em preservar o líquido para que ele não avinagrasse. Aliás, é por isso, inclusive, que o vinho ele vai demorar a se firmar como uma base da dieta alimentar dos povos, porque o vinho ele avinagra muito rapidamente dentro dessas condições de preservação que não são boas, com vinhos que ainda eram produzidos sem coar o suco da uva, né? E além disso com o calor da região que estimulava o processo de avinagramento, se é que existe essa palavra, do vinho muito rapidamente. Por isso, inclusive, nós vamos demorar muito a ter o processo de envelhecimento dos vinhos, né? Essa ideia que nós temos hoje de que os vinhos de guarda, que nós consideramos os melhores, eles têm que passar por um processo de envelhecimento para desenvolver todos os seus aromas, toda a sua potencialidade. Nos povos antigos isso era praticamente impossível, inviável, porque os vinhos, antes de chegarem a desenvolver todas as suas potencialidades, eles acabavam estragando, né? Avinagrando. Bom, se os mais antigos vestígios de vinho, ou de uma possível produção de vinho, com as jarras, com ácido tartárico, foram encontrados na região da Geórgia, por volta de 5.000 a.C., 5.400 a 5.000 a.C., a plantação da uva, o estabelecimento dos parreirais, ele começa na Mesopotâmia, que é o Iraque, na região do crescente fértil entre o Tigre e o Eufrates. Foi lá que surgiu a agricultura. A agricultura surgiu na Ásia, não na África, na região da Mesopotâmia. Bom, essa região da Mesopotâmia que hoje é o Iraque, uma região muito interessante porque ela era ocupada por vários povos, não era um povo só, vários povos que brigavam uns contra os outros o tempo inteiro, disputando esse território. Além de nós termos vários povos que brigavam entre si para piorar as divisões desse povo, cada povo desses era dividido em cidades-estado que brigavam umas contra as outras o tempo inteiro. O que é uma cidade-estado? Cidade-estado é uma cidade que é um reino ao mesmo tempo. Cada cidade da Mesopotâmia tinha um rei. E as cidades brigavam umas contra as outras. Então nós tínhamos brigas de cidades contra cidades e de povos contra povos, com cidades dominando a região em épocas diferentes e povos dominando a região em épocas diferentes. Assim viviam os povos da Mesopotâmia. Algumas cidades importantes da Mesopotâmia, a cidade de Ur, onde nasceu Abraão, eu volto para a Bíblia. Abraão, o pai dos árabes e dos judeus, Abraão é nascido em Ur, né, que era uma cidade de um dos povos da Mesopotâmia, o povo dos Sumérios. Outras cidades importantes, a Babilônia, a cidade bíblica da Babilônia, a cidade de... Qual é a outra cidade nós podemos citar ali na Babilônia? A cidade de Babel, onde, segundo a Bíblia, os homens construíram uma torre tão alta a ponto do homem poder tocar em Deus, e Deus, como punição, faz com que os operários, cada operário dessa obra, passe a falar uma língua diferente de onde surgiram as línguas do mundo, né? Para que a gente respeitasse a Deus e não quisesse tocar nele, não quisesse chegar perto da grandiosidade dele. Mas Babel, Babilônia, a cidade de Acade, a cidade de Ur, a cidade de Lagash, a cidade de Nippur, a cidade de Nínive, são todas cidades importantes da região da Mesopotâmia, onde surgiu a agricultura e onde se plantaram os primeiros parreirais, né? Embora no início não houvesse, na Mesopotâmia, a plantação da uva não era com os parreirais organizados, né? Em geral, os parreirais eram plantados, eram estruturados em torno de outras árvores frutíferas, ou até mesmo em torno de prédios. Há descrições de palácios reais que eram embelezados por parreirais, que eram estruturados para que corresse ao longo das construções. O modo de
de plantação, de organização dos povos da Mesopotâmia. Os mesopotâmicos que são geniais, né? Porque a civilização mesopotâmica surge por volta de 4000 a.C., né? Quando os sumérios dominam a região, e a Mesopotâmia vai ser a base, por exemplo, dos conhecimentos matemáticos. A base da matemática surgiu na Mesopotâmia. Multiplicação, divisão, raiz quadrada, raiz cúbica, valor do π, a divisão do arco trigonométrico, isso tudo da Mesopotâmia. Eles também são os inventores dos tijolos de barro. Eles são, já comentamos hoje, os inventores da roda. Né? Tudo isso vem da Mesopotâmia. E a escrita mais antiga do mundo também é da Mesopotâmia. O exército organizado, o primeiro exército organizado do mundo, também é da Mesopotâmia, é do povo dos assírios. Né? Então tem um monte de coisa que esses povos criaram. Né? O povo que criou, por exemplo, os jardins suspensos da Babilônia, que a gente não sabe se existiu. Tá? Quem teria criado os jardins suspensos teria sido o rei Nabucodonosor, do povo dos caldeus ou babilônios. Né? Mas a gente não sabe se isso existiu de verdade ou foi uma lenda que os gregos criaram. Fato é que na Mesopotâmia nós temos vários relatos da produção do vinho. Tá? Na verdade, os mesopotâmicos não produziam só vinho fermentado. Era um hábito dos povos da Mesopotâmia produzir bebidas fermentadas alcoólicas. Inclusive acreditamos que a primeira bebida fermentada alcoólica não foi o vinho, foi o chamado hidromel. Né, que é uma bebida usada, uma bebida alcoólica produzida a partir da fermentação do mel. Né? Eles produziam uma série de outras bebidas fermentadas. Uma delas, que os mesopotâmicos eram apaixonados, era a cerveja. Através da fermentação de diversos cereais, os mesopotâmicos produziam a cerveja. Cerveja era mais popular do que o vinho na Mesopotâmia. Aliás, dos povos antigos, o vinho só vai ser mais famoso do que a cerveja, mais distribuído do que a cerveja, a partir da civilização grega. Nas mais antigas civilizações, a cerveja era mais consumida do que o vinho. Por quê? Porque o vinho ele estraga muito rapidamente. E aí nós temos nesses povos antigos dificuldade de transporte, dificuldade de produção e principalmente dificuldade de preservação do vinho. Por isso é que na Mesopotâmia, por exemplo, assim como no Egito antigo, o vinho era usado como um critério de diferenciação social. Os nobres tomavam vinho, as camadas populares tomavam cerveja. No Egito, por exemplo, na construção das pirâmides, os operários do Egito que construíam as pirâmides não recebiam pelas construções, até porque o Egito não tinha moeda. Qual era o pagamento dos operários por construir as pirâmides? Cerveja. Eles eram pagos com cerveja, que era usado como alimentação e como diversão pelos operários que construíam a cerveja. Então, o vinho tem que ser considerado, tanto na Mesopotâmia antiga como no Egito, como uma bebida de elite usada para diferenciação social. Além de ser uma bebida para diferenciação social, o vinho tem uma outra função na Mesopotâmia. O vinho também é usado pelas religiões. E aí nós temos a questão ritualística do vinho. O vinho é a bebida dos rituais religiosos. O vinho é a bebida dos cerimoniais. Mas por que não se usa cerveja se eles consumiam mais cerveja? Porque cerveja é popular demais. E para te separar um ato religioso de um ato popular, normal, tu tem que ter uma bebida que não seja tão popular. Por isso, o vinho vai ser associado aos rituais religiosos. E aí nós temos, inclusive, na Mesopotâmia, um costume que eles tinham religioso de se derramar vinho em nome de um deus específico. Especialmente quando eles faziam alguma oração. Eles faziam uma libação. Eles derramavam vinho enquanto oravam em homenagem aos deuses. Bom, lembrem-se, os povos da Mesopotâmia são politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Egito também politeístas, fenícios politeístas, gregos politeístas, romanos politeístas. Na verdade, o primeiro povo da história a ser monoteísta, acreditar num Deus só, vão ser os hebreus, que hoje nós chamamos de judeus. A primeira religião monoteísta da história é o judaísmo. Depois nós vamos comentar sobre isso. Os mesopotâmicos tinham inclusive uma deusa do vinho, chamada de Gestin. Eu vou colocar nas imagens no nossa aula a imagem de Gestin, a deusa suméria do vinho. Bom, o que eu ia comentar mais essa questão da deusa suméria do vinho? Interessante porque a maioria dos deuses associados à agricultura são deusas mulheres no mundo antigo. Deusas agrícolas são deusas mulheres no mundo antigo. Por quê? Porque os povos antigos associavam a fertilidade do solo, que gera a agricultura, à fertilidade do ventre da mulher, que gera a vida. Assim como a terra gera a vida, a mulher gera a vida através de seus filhos.
É bonita essa relação. E isso já é feito desde a pré-história. Se vocês olharem, tem uma escultura da pré-história, uma das esculturas mais antigas que existe, chamada de Vênus de Willendorf. Né? É uma escultura de uma mulher grávida, lá da pré-história. Por que os homens fariam a escultura de uma mulher grávida? Por associar a gravidez da mulher à fertilidade do solo, que nos dá alimentação e, portanto, nos dá vida. Bonita essa associação, né? E uma homenagem a uma das grandes dádivas que as mulheres nos dão, a nossa perpetuação através dos filhos. Né? Bom, o vinho vai se espalhar graças aos povos da Mesopotâmia. Os mesopotâmicos eram bons de comércio também. Os mesopotâmicos não eram só povos de agricultura, eles também eram povos de comércio. E graças ao comércio, a produção do vinho vai se espalhar, chegando à região da Síria, por exemplo, chegando à região da Palestina, né, através dessas relações comerciais. Bom, um dos reis mais famosos da Mesopotâmia, de um povo chamado de Amorita, né, ou Babilônio Antigo, um dos reis mais famosos foi o rei Hammurabi. Acredito que você já tenha visto falar de Hammurabi. Um rei que fez o primeiro, que nós consideramos, o primeiro código de leis escritas da história, o Código de Hammurabi. A gente conhece o Código de Hammurabi, dos Amoritas, pela questão da parte penal dele, porque o Hammurabi tinha punições muito violentas para os crimes. A gente diz que o Código de Hammurabi é baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Matou é morto, feriu é ferido. Portanto, uma pessoa matou outra de mesma classe social, vai ser morta. Uma pessoa feriu outra da mesma classe social, vai ser ferida. Então, atirou uma pedra e causou a cegueira de uma pessoa, vai ter seu olho cego, vai ter seu olho amputado. Eram as leis da Mesopotâmia. Ladrão foi pego roubando, perde a mão. Roubou de novo, perde o braço. Né? Assim eram as leis do Código de Hammurabi. Por que eu coloquei mesmo a classe social? Porque o Código de Hammurabi não tratava a todos iguais. Havia 3 classes sociais do Código de Hammurabi. Nobres, subalternos, que eram os trabalhadores normais, que não eram nobres, e escravos. Havia escravos na Mesopotâmia, embora eles não fossem a maioria dos trabalhadores. Nobres, subalternos e escravos. Nesse Código de Hammurabi, ele não regulava só a parte penal, não era só isso. Por exemplo, aquela lei que determina se um operário construir a casa de um nobre e por incompetência ou relapso, por ser relapso, a casa cair causando a morte do seu dono, o construtor será morto apedrejado. Leis do Código de Hammurabi. Mas não era só isso. O Código de Hammurabi regulava, por exemplo, a possibilidade de adoção de crianças. Quando estava estabelecido o Código de Hammurabi, se uma mulher pegar um filho de outro como seu, e a mãe não reivindicar o direito ao filho nesse momento, não poderá reivindicá-lo depois. Ou seja, se uma mulher adotar uma criança e a mãe biológica da criança não reclamar, ela não pode querer reclamar depois. É o direito de adoção, sendo regulado pelo Código de Hammurabi. Ele também regulava contratos de compra e venda, contratos de empréstimo, onde ele dizia que se alguém pegar uma parte da produção de grãos, deverá devolvê-lo com um acréscimo de tanto. Né? Uma das coisas que era regulada nesse Código de Hammurabi era a produção do vinho, por incrível que pareça. Nós já temos a preocupação com a regulamentação do vinho desde o Código de Hammurabi, quando no Código de Hammurabi foi regulamentado o consumo do vinho, o comércio do vinho e a obrigação do taberneiro, ou seja, do comerciante, de informar sobre encontros suspeitos que aconteciam dentro das tabernas. Então havia também a questão do Estado de controlar o cidadão, que é uma função que existe até hoje, o Estado querendo controlar o cidadão. Interessante que nesse Código de Hammurabi, que também se preocupava em punir quem dissesse que o vinho era de uma qualidade e o vinho era de outra, que é um problema que nós enfrentamos até hoje. Já havia essa preocupação lá no Código de Hammurabi da Mesopotâmia em punir a questão do vinho falsificado. Além disso, mulheres não podiam ter lojas de vinho, não podiam ser taberneiras, sob pena de serem queimadas. Era uma atividade considerada masculina, as tabernas, né? E o taberneiro que colocasse água na bebida sem avisar era condenado à morte por afogamento. Vejam, as preocupações do Código de Hammurabi da Mesopotâmia. Além disso, era um costume da Mesopotâmia
misturar vinho com outros compostos, como mel e ervas. Hoje para nós seria uma heresia, mas eles tinham o costume de misturar vinho com mel e ervas. Até porque o vinho que era mais degustado no mundo antigo era o vinho doce. Eles gostavam de vinhos doces. Esse vinho que nós gostamos, a maioria de nós gosta hoje, o vinho seco, ele era tomado em menor quantidade, consumido em menor quantidade. Aliás, o vinho doce, mais adocicado, vai ser o vinho mais consumido até quase a Idade Moderna, até por volta de 1600 depois de Cristo. Nós estamos aqui na nossa aula de hoje falando do ano 1900 antes de Cristo. Até mais ou menos 1600 depois de Cristo, o vinho mais consumido era o vinho adocicado, tá? Depois é que mudam os hábitos e nós passamos a ter a valorização de vinhos secos e passamos a ter uma mudança de um hábito, porque era um hábito dos povos antigos misturar água no vinho para quebrar o álcool do vinho. Mais do que isso, para os gregos e para os romanos, quem tomasse vinho sem misturar com água era um selvagem ou um bêbado. Né? Então vejam como os conceitos a respeito do vinho se modificaram. O que mais que eu ia comentar aqui? Estou me guiando por esse material que eu fiz para vocês. Para fecharmos a análise da Mesopotâmia, nós temos diversas esculturas dos povos da Mesopotâmia que mostram escravos servindo vinho para os nobres, reforçando essa ideia do vinho como uma bebida das elites, uma bebida dos nobres, dos reis e dos altos nobres que transitavam em torno dos reis. Para o povo, a cerveja era a grande bebida. Nós já estamos com 40 minutos nesse nosso primeiro vídeo. Eu vou dar uma parada aqui e depois eu retomo analisando a civilização egípcia, fenícia e hebraica, tá? Já voltamos.